signo de peixes, né? O signo que marca o éon, né? O aion cristão, a era cristã. Aí ele vai ler o simbolismo de uma maneira psicológica, né? Não nos interessa tanto se esse signo, né? Quando é que começa a era de peixes, quando é que termina, até a precessão dos equinócios, né? Não é literal. Né? A gente não está fazendo astrologia, a gente está fazendo psicologia. Para além da psique, não nos interessa tanto, né? O signo de peixes, mas nos interessa o signo de peixes enquanto símbolo do devir psíquico. É o que a psique diz sobre ela mesma através desse simbolismo, através dessa imagem. Então, Jung, ele estudando esse simbolismo, ele vai colocar, ele vai ter uma perspicácia, né, uma sutileza, né, da percepção simbólica do Jung, é um negócio incrível, né, que ele vai perceber, olha, né, são dois peixes, né, são dois peixes, um nadando para cima, se você for olhar lá o glifo, né, do signo de peixes, né, você vê lá, representa dois peixes, um nadando de uma maneira ascendente, um nadando para cima, o outro nadando para baixo, e tem um fio de prata, né, uma linhazinha que liga os dois. Como é que ele vai ler? Ele vai ler, né, a primeira metade do signo de peixes, né, cada signo rege 2.000 anos, né, cada era são 2.000 anos, se a gente pegar do nascimento do Cristo, né, data simbólica do nascimento do Cristo, a gente for olhar a primeira metade, o primeiro milênio, a gente vê uma ascensão espiritual. Um peixe nadando para cima, uma ênfase no espírito, uma ênfase no celestial, um olhar para cima. E a partir da segunda metade, né, do segundo milênio, a gente vê lentamente a consciência começando a olhar para a matéria, começando a olhar para baixo. Uma descida em relação à matéria. E ele vai colocar a modernidade como a culminância desse processo, como uma antiodromia, uma inversão, né, do materialismo sobre o espiritualismo cristão. Ou seja, o materialismo que marca a modernidade é uma enantiodromia da espiritualidade cristã, da ênfase espiritual da primeira metade do milênio. Então, eu vou pegar a partir disso, vai ser o fio que eu vou segurar para percorrer com vocês nessas 3 aulas. Só que, antes de chegar aí, a gente tem que ver primeiro, antes do cristianismo, né, o momento onde não havia essa divisão espírito-matéria. Onde não havia o espírito, ele não estava fora da matéria, ele não estava fora da natureza. Ele não era ainda transcendente, mas ele era um aspecto mais sutil da própria natureza, uma espécie de corpo sutil da natureza, que eram as imagens míticas. A mitologia, se a gente for ler, né, a partir desse simbolismo, a gente vê que na mitologia, nas culturas politeístas, é como se os dois peixes eles estivessem unidos. Você não tem uma separação, você não tem tem separação, mas não tem dissociação, né? É uma diferença que não é tão intensa, não chega a ser ainda uma oposição como vai ser no cristianismo. Então, nas culturas politeístas, os deuses, eles eram aspectos da própria natureza. Por isso, eles eram múltiplos. Então, você tem cada deus, ele está conectado a um aspecto da natureza. Por exemplo, uma cultura que surgiu à margem de um rio. Vou tentar falar devagar, porque as pessoas costumam reclamar que eu falo rápido, né? Então, vou falar devagar para não ouvir pela 10ª vez essa reclamação. Então, uma cultura que surge às margens de um rio, que pesca, que ela planta a partir da água do rio, a fertilidade da terra dela está ligada às águas do rio. Então, o rio, para essa cultura, ele é sagrado. Ele é luminoso. Então, você tem uma série de deuses que estão ligados ao rio. Uma cultura que não tem um rio, mas tem uma montanha. A cidade foi construída no sopé de uma montanha. E as pessoas acordam, botam para fora da casa, e a primeira coisa que elas veem é essa montanha se erigindo de uma maneira majestosa. Você já tem uma série de deuses conectados àquela montanha. Aquela montanha ela é sagrada, é luminosa. Ela exerce um impacto sobre a consciência das pessoas que habitam ao redor dela. Uma cultura que não tem uma montanha, mas uma cultura onde se neva muito, uma cultura dos polos, né, no Alasca, por exemplo.
onde a neve determina o modo de funcionar dessa cultura. A cultura tem que lidar com a neve o tempo inteiro. Ela vai ter uma série de deuses ligados à neve. Então, os deuses, eles eram aspectos da natureza. Eles estavam ligados aos fenômenos naturais que exerciam impacto sobre aquela cultura. Eles eram o modo como a consciência percebia a natureza. Eles apareciam de uma maneira personificada. Eles eram vivos, né? Não havia ainda uma separação tão demarcada entre o que a gente vai chamar depois de interior ou de subjetividade e a natureza. É o que na antropologia se convencionou chamar de animismo, né? Ou seja, a alma não está dentro da pessoa, não é uma alma cristã ainda, é uma alma que está no mundo. A alma ela está conectada à natureza. E os mitos e os rituais organizam essa conexão. Eles costuram a participação mística, né, que é o termo que o Jung pegou do Lévi-Strauss, né, e coagulam ela de uma determinada maneira. Então, a participação mística é algo que é natural, ela acontece mesmo na modernidade, eu vou mostrar ela acontecendo. Né, quando eu quando eu falar da tecnoimagem. Então, não é que tudo é igual a completa e total indiferença. Você tem aí uma participação mística, uma conexão, um eros com a natureza, mas esse eros ele é coagulado, ele adquire forma pelos mitos e pelos rituais. Em termos psicológicos, isso significa o quê? Que o intelecto, a mente e os sentidos, o sensorial, eles estavam completamente ligados. O pensamento, ele não existia a parte dos sentidos, ele vinha por meio do sensorial, ele aparecia personificado. Ele apareceu, as imagens, a natureza, ela era intelectual por si mesma. Ela tinha significado. Se acontecia enchente, se acontecia uma seca, se acontecia um eclipse, se você olhava para o céu e via estrela cadente caindo, aquilo ali tinha significado. Os deuses estavam falando com os seres humanos por meio daquele fenômeno natural. Não era uma interpretação. Hoje dizem, porque eles interpretavam assim, né? Mas é a consciência moderna olhando para trás. Não é que tem um fenômeno, tem a mente e tem a interpretação no meio. Não. O fenômeno natural por si mesmo, ele tinha sentido. Ele era vivo em termos de consciência. Ele tinha consciência, ele falava com os seres humanos. Então, você tem aí culturas onde a mente e a natureza eram simplesmente duas faces de uma só e mesma coisa. Então, nessas culturas, tudo que era significativo, tudo que era chamava atenção, era potencialmente divino. Então, a palavra Deus, vamos pegar a Grécia Antiga, né? A palavra Deus, Theos, né? A Grécia Antiga ela não tinha originalmente essa palavra, ela não funcionava como um sujeito. Ela não tinha uma função de sujeito, como a gente vai dizer, por exemplo, no cristianismo, fala Deus é amor. Para os gregos antigos, não era Deus é amor, era o amor é um Deus. O Deus Eros, né? A guerra é um Deus, é o Deus Ares, né? A sexualidade, né, a luxúria, o tesão, o desejo sexual é um Deus, a deusa Afrodite. Ou seja, eles estão lidando com fenômenos que eles ultrapassam os seres humanos. Eles arrastam os seres humanos, o amor, a sexualidade, a guerra, até a própria reflexão, né, o próprio pensamento. A capacidade de pensar de uma maneira racional, para eles também era um Deus. Era Deus apenas. Né? Mas você tem aí, os deuses, eles são personificações de adjetivos. Eles personificam dinâmicas que a gente hoje em dia chama de psíquicas, mas eram dinâmicas que arrastavam a consciência. A consciência sucumbia diante delas. A consciência, quando ia lidar com esses fenômenos, né, ela sentia que eles eram maiores do que elas, eles tinham autonomia. Então, eles eram deuses, eles tinham vontade própria. E eles eram mais poderosos, eles tinham mais potência do que a consciência humana. Casamento, por exemplo, né? Instituição que regia a cultura, né? A deusa era. Né?
A gente volta mais para trás, o próprio nome Zeus, né, que era o rei dos deuses, dos olimpianos, ele se referia à queda do raio. Caiu um raio, estava chovendo, tinha um trovão, caiu o raio, os gregos antigos apontavam ele Zeus, né? Então era a luminosidade da queda do raio, de uma tempestade, né? Assim, até hoje a gente se assusta, né? Está na época de chuva aqui em Fortaleza, né? E mesmo com luz elétrica, né? Tá falando de culturas que não tinham luz elétrica, então você imaginar uma tempestade à noite, né? E de repente o céu brilha por um segundo, né? Você tem aquele relâmpago aparecendo, aí um raio caindo, o estrondo, aquilo era divino, né? Eles imaginam o terror e o fascínio que os antigos sentiam quando eles olhavam para um fenômeno como esse. Então era divino, era um deus, né? Era um deus furioso, um deus intempestivo. Para os gregos era Zeus, né? Aqui na nossa cultura brasileira, né, os povos originários, o deus Tupã. Né? Você tem deus da tempestade em todas as culturas ao redor do mundo, para você contemplar uma tempestade à noite, né, ou mesmo durante o dia, sem luz elétrica, é um negócio estrondoso, né? Assim, é aterrorizante e fascinante. Então, a gente tem pessoas morrendo por quedas de raio. Né? Então, a natureza, ela era luminosa. Os deuses, eles estavam espalhados pelos fenômenos naturais. Eles eram múltiplos, não eram muitos, cada um ligado a determinados fenômenos. E os rituais e as mitologias, eles organizavam, eles narravam, davam narrativas e celebravam a conexão da cultura com aquela natureza específica a qual ela contemplava. A gente não está falando da natureza, como a gente fala hoje em dia, que é uma coisa meio abstrata, né? A natureza como um todo. Era a natureza específica que aquela cultura tinha relação. A neve, o rio, a montanha, as tempestades, o deserto, algumas culturas. Né? Tem na cultura egípcia, né, deuses ligados à ferocidade do deserto, né, deus Sekhmet, né, parecer como um leão. Né? Então você tem aí uma conexão da cultura com a natureza, e por baixo, né, em primeiro plano havia uma conexão, mas por baixo, aí eu vou complexificar um pouco e complicar mais um pouco, né, eu vou trabalhar essa dualidade, né, primeiro plano, segundo plano, consciência e inconsciente, ao longo do curso. Se no primeiro plano eles estavam conectados, no segundo plano havia uma separação. O que eu estou querendo dizer com isso? Porque a gente está falando de uma conexão entre as paixões humanas, o intelecto humano e a natureza. Você não tinha uma noção de uma interioridade subjetiva. Até mesmo, né, quando a gente escuta frases, né, da cultura grega antiga, como conhece-te a ti mesmo, esse conhece-te a ti mesmo, que originalmente ele estava na porta do oráculo de Delfos, ele vinha acompanhado do conhece-te a ti mesmo e o nada em excesso. Então, conhece-te a ti mesmo não tinha um sentido de um olhar para dentro, no sentido psicológico que a gente tem hoje em dia, de uma introspecção subjetiva, né, de um conhecer a minha profundidade psicológica. Né? Conhece a ti mesmo tinha a ver com conhecer o seu justo lugar na ordem cósmica. Qual é o seu lugar na ordem cósmica? Qual é o seu lugar na polis? É por isso nada em excesso, era conhecer o seu metro, né? A sua medida. Ultrapassar o seu metro, você cai na ubris, né? Você cai na arrogância, que era o pecado primordial, né, nas antigas culturas. A arrogância, né? Você ultrapassar o seu justo lugar na ordem. Então, conhecer a si mesmo era olhar para dentro. Então, quando você tinha essa conexão com a natureza, as paixões, elas apareciam fora. Como elas apareciam fora, né, elas apareciam como, né, um deus, no caso da fúria, o deus Marte, o deus Ares, grego, Marte romano. O amor como Eros, a sexualidade como Afrodite. Como eles apareciam fora, a consciência conseguia lidar com eles, porque eles apareciam personificados. Então, você elaborar rituais para lidar com esses fenômenos. Estavam fora, né? Então,
Se no primeiro plano havia uma conexão com a natureza, no segundo plano, o que estava inconsciente, o que não era percebido, era a separação. Separação com o quê? Consigo mesmo. Se na modernidade, para a gente fazer uma comparação, a gente tem a separação com a natureza, permite uma unidade consigo mesmo, de eu me reconhecer como eu, de eu ter uma autoconsciência, né? Isso aí vai ser elaborado e explicitado pelo Descartes, né? Ou seja, só os seres humanos pensam. Penso, logo sou. Então, o Costa. O Costa ele se separa da natureza. A natureza ela é neutralizada. Ela é objetificada. Ela perde a alma. Ela é desanimada. Ela é desencantada. Ela se torna uma resistência. Ela se torna um agregado de partes e extrapartes que se move não porque tem uma alma, mas por causalidade eficiente. Ela é inanimada. A alma é humana. Então, você tem a unidade com a da consciência com ela mesma. A unidade com a da consciência com ela mesma, que marca o início da modernidade, a identidade subjetiva, ela é conseguida a partir da separação com a natureza. No mundo antigo, politeísta, você tem a unidade com a natureza e uma separação da consciência com ela mesma. Não é que não houvesse consciência, mas não havia autoconsciência. Uma consciência consciente de si como consciência. Ou seja, a consciência ela se contemplava olhando para a natureza. A natureza era o espelho dela. Ela se via a partir da natureza. Ela se enxergava a partir da natureza. As paixões, as emoções, os impulsos, eles apareciam fora, como espíritos, demônios, deuses. Eles vinham de fora. Então, essa personificação mítica, ela não só unia com a natureza, permitia que a cultura ela lidasse com a natureza e se conectasse com a natureza. Né? Porque os mitos eles falavam dos fenômenos naturais e explicavam aos seres humanos como lidar com aqueles fenômenos, mas também permitiam um certo distanciamento de si mesmo para você objetivar as suas paixões. Era um modo de lidar com as suas paixões. Era um modo de colocá-las para fora para lidar com elas. Da imagem da ela. Na conexão com a natureza, havia essa separação com as próprias paixões e essa separação permitia que você não fosse possuído por elas. Porque se elas eram espíritos, elas eram deuses, elas eram demônios, você tinha que saber, ó, esse Deus assim, ele age assim, e ele quer isso aqui. Quando ele aparece, ele quer tal, tal e tal coisa, então você tem que fazer rituais para apaziguar a fúria dele, para lidar com ele. Os deuses eles não eram deuses amorosos, eles eram perigosos, né? Eles exerciam fascínio e temor. Então você tinha que ter uma série de rituais que eram basicamente, grande parte deles, rituais de apaziguamento. Eles eram perigosos, né? A palavra amor a Deus, né? Ela não existe, amar a Deus, né? Isso não existia no mundo antigo. Amar a Deus, né? O amor a um Deus, no sentido cristão do termo, né? Você tinha que temer os deuses, né? Os deuses não eram para ser temidos, né? Eles eram terríveis, né? Eles podiam acabar com a vida do ser humano. Eles tinham que ser constantemente apaziguados. Separação com a natureza, né? Falei da unidade. Outro aspecto da separação. Os rituais eram modos de tentar chegar a um acordo com a natureza. Por exemplo, uma dança da chuva. Então, tá uma seca, vamos fazer aqui um ritual, uma dança da chuva para que chova. Olhando, né, a gente está fazendo aqui uma análise psicológica, né? Então, fazendo análise psicológica, né, desse tipo de ritual, dançar não vai causar chuva. Mas dançar uma dança da chuva imuniza a consciência à contingência da chuva. Faz com que os seres humanos eles tenham uma certa reação, uma certa relação de atividade em relação a fenômenos os quais eles não controlam. Então você faz um ritual
faz com que a consciência ela adquira uma certa imunidade em relação ao acaso, à contingência, à autonomia desses fenômenos. Tá, a gente fez o ritual da chuva, não choveu, então os deuses eles não ouviram as nossas preces, eles estão furiosos conosco. Mas aí você tem uma razão, ou seja, essa consciência politeísta, ela não é irracional. Ela é racional se você for tiver uma noção muito estreita de razão. Para uma consciência racionalista, é irracional. Mas quando a gente abre um pouco, estende um pouco, nossa compreensão da razão, entende a razão como uma coisa mais ampla do que um racionalismo lógico, né? Basicamente a lógica aristotélica, não é irracional. Psicologicamente, é uma maneira de dar razões. Implicitamente tem uma razão aí funcionando, uma racionalidade funcionando. E até muito sutil, né? Porque faz o quê? Não, se a gente faz uma dança da chuva, apazigua a angústia daquela cultura com a seca. A seca podia acabar com a cultura, você podia morrer, né? E a nutrição, comer, básico, né, para a vida, era completamente dependente da natureza. Se tinha uma seca, se tinha uma enchente, podia morrer todo mundo. Então, apaziguava essa angústia. Você fazia uma dança da chuva, não, então agora a gente fez a dança da chuva e nós fizemos a nossa parte. Nós plantamos, nós aramos o solo, fizemos a dança da chuva, vamos esperar agora que os deuses nos ouçam. Né? Então você cria uma espécie de imunidade, cria uma espécie de sistema imunológico psíquico que protege da infecção, dele ser infectado pelo terror de estar submetido à natureza. A natureza ela era aterrorizante, né? Eles não sabiam, ela estava, tinha suas próprias razões, tinha seu próprio funcionamento. Como é que a gente vai chegar a um acordo com isso? Então, quando você fazia esse ritual, criava uma casca que imunizava o sistema imunológico, e protegia desse choque imediato direto com a cultura, da cultura com a natureza. Que a natureza não entrasse de uma maneira tão violenta naquela cultura e a destruísse. Então, agora você tinha razões. Você tinha uma linguagem para lidar com aquilo. E fazia com que as pessoas não, né? A gente agora tem que esperar. Vamos ter paciência. Fizemos a nossa parte. Dava uma sensação de autonomia mínima, mas dava, trazia uma sensação de autonomia. Então, nesse ponto, é como se fosse uma espécie de separação. Porque o impacto da natureza na cultura não era tão direto. Ele era apaziguado pelo mito. Ele fazia a mediação. Quando ele fazia a mediação, tanto ele conectava, como separava, estava no meio. Né? O que, é que vai acontecer com o cristianismo? Qual a diferença entre o politeísmo e o monoteísmo? A gente vai ter, nas origens do cristianismo, a religião judaica, que surge a partir de povos que são um povo nômade, né? Que são os hebreus. Hebreu, a palavra hebreu, ela significa originalmente isso, nômade. Eles não tinham terra. A terra original deles foi arrancada deles, eles foram invadidos, foram capturados como escravos, foram levados para a Babilônia. Depois, quando o Egito levou eles da Babilônia para o Egito, eles eram escravos, sem terra. Então, o Deus judaico, quando ele surge para Moisés, o Javé, ele surge como Deus, olha, né? Vocês não são daqui, vocês não são dessa terra, eu vou guiar vocês para a terra prometida. Vocês são meu povo escolhido. Você vai ter agora um Deus, não vários deuses. Ou seja, o sagrado, que estava espalhado pelos fenômenos da natureza, ele é concentrado. Para ele ser concentrado e se tornar um só, ele tem que ser arrancado da natureza. Porque se ele não for arrancado da natureza, ele se multiplica, ele se espalha. Ele vai aparecer nos vários fenômenos naturais. Então, para ele ser um, ele tem que estar fora. Porque senão ele vai estar na tempestade, ele vai estar no casamento,
ele vai estar no rio, ele vai estar ligado aos diversos fenômenos da natureza. Para ele se tornar uno, ele tem que sair. Ele sai, ele separa. Por que ele aparece nesse povo específico, entre os judeus? Qual é a característica marcante? Eles não tinham terra. Eles não tinham raízes que os ligassem a uma terra específica. Eles não tinham um rio. Eles não tinham uma montanha. Eles não tinham um determinado tipo de árvore que era sagrada. Eles não tinham uma floresta. A floresta é sagrada, habitada por espíritos e demônios. Eles não tinham uma natureza que eles contemplavam diariamente, cotidianamente, e aquela natureza fosse para eles sagrada, porque não era a natureza deles. A natureza que eles contemplavam era a natureza estranha, de um povo estranho ao qual eles foram escravizados. Eles não tinham terra, né? Perderam a terra. Quando eles eram um povo desenraizado, o Deus deles também era desenraizado, não tinha raiz nesse mundo, era um Deus transcendente. Então esse Deus aparece para eles, né? Se manifesta para eles, dizendo, olha, o culto a mim se dá dessa maneira, tábua dos 10 mandamentos, os mandamentos, olha, para vocês me cultuarem, para vocês celebrarem, para vocês se conectarem a mim, aqui está a lei. São esses 10 mandamentos. Um deserto. Ou seja, não tem natureza. Eles são nômades atravessando o deserto. Isso vai marcar não só o judaísmo, como o cristianismo, que surgiu originalmente como interpretação do judaísmo. Era uma seita judaica originalmente. Se torna ontológico. O cristão, ele é um estrangeiro nesse mundo, ele é um nômade, não é desse mundo. A terra prometida, para o cristão e para o judeu também, não é Israel especificamente. É um outro mundo. Um outro mundo que não está nesse mundo, como é o mundo espiritual politeísta. O mundo espiritual politeísta, ele é parte desse mundo. É por isso que nos rituais de enterro, é muito importante você mumificar o corpo. Você enterrava os objetos de uso pessoal do morto, espada, se ele era um guerreiro, pentes, né, as pessoas encontram, né, os arqueólogos encontram corpos, né, de culturas politeístas enterrados, você vê os objetos pessoais ali sendo enterrados juntos. Você tinha um grande rei, né, um faraó, matava os escravos dele, ia para lá. Você vê na China, o cavalo era enterrado junto. Você vê nos enterros vikings, né? Às vezes as esposas do grande guerreiro, né? Eram queimadas junto com o barco do guerreiro. Ele vai precisar disso no outro mundo. Então, o outro mundo é simplesmente uma cópia desse. Ele é esse mundo. Ele é tão esse mundo que quando a gente volta mais para trás, na Grécia Antiga, né, as pessoas davam comida, né? Os mortos, bebida. Colocava lá um prato de comida. Você tinha um fogo na casa grega, o fogo da lareira, que era o fogo que expressava, né, manifestava a alma dos ancestrais. Você não comia, não bebia nada da casa sem chegar lá e colocar um pedaço pro fogo. Né? Então a gente faz um pouco isso assim, a gente vai tomar um gole de cana aqui no interior do Ceará, né? Aqui é o do santo, né? Derrama aqui no chão. Originalmente era isso, né? Esse aqui é o do ancestral, né? Então é a vida, o sobrenatural, ele era parte do natural. No monoteísmo, ele vai ser arrancado. Ele se torna transcendente. Ele vai para fora desse mundo. Como ele vai para fora desse mundo, a natureza ela perde a sua luminosidade. Ela deixa de ser luminosa. Isso vai aparecer, vai ser personificado no conflito do Deus da Tábua dos 10 Mandamentos com os adoradores do bezerro de ouro. O bezerro de ouro, ele representa, ele é um símbolo da natureza sagrada, do sagrado imerso na natureza. Ou seja, o bezerro de ouro, ele é de ouro, ele é um metal solar, ou seja, há um metal ali que irradia o brilho do sol, o brilho solar, o espírito ali aparecendo em algo material, e é um bezerro, né? Representa a fertilidade da natureza. Um bezerro, no mundo antigo,
E ele era potencialmente, né, se fosse fêmea, fonte de leite, alimentava uma família. Se ele fosse um bezerro macho, ele poderia se tornar um touro que é reprodutor, ia ter vários filhotes, alimentava uma família, né? O alimento de uma família, a sobrevivência de uma família. Então, o que estava sendo cultuado ali? A dança ao redor do bezerro de ouro. Eles dançavam ao redor do bezerro de ouro. O que estava sendo celebrado ali era a luminosidade da natureza. Era que para onde quer que a consciência olhasse, ela estava rodeada por uma natureza animada. Ela olhava ao redor, e esse olhar ao redor, ela via uma natureza que tinha vida consciente. Isso era celebrado dançando ao redor do bezerro. Você vê nas culturas politeístas essas danças, essas cirandas giratórias, essa circunambulação ao redor de algo sagrado, de uma fogueira, né, de algo que é considerado sagrado, representa essa conexão da consciência com a natureza, no sentido que ela é rodeada, ela é englobada, ela está imersa em uma consciência sagrada. Quando Deus aparece para Moisés e aqui estão os 10 mandamentos, o bezerro de ouro tem que ser destruído. Então tem um massacre ali, né? Quando ele desce da montanha, né? Ele é uma verticalidade para o alto. Ele desce da montanha, ele vê uma verticalidade para as profundezas. O espírito está ainda ligado às profundezas da terra. A fertilidade da natureza. É a semente, né, que alimenta o bezerro. Então, quando ele é um confronto entre uma verticalidade ascendente com uma verticalidade descendente, as profundezas da terra. Então, o bezerro de ouro tem que ser destruído e os adoradores dele têm que ser massacrados. É uma parte da tribo ali de Israel que cultua deuses politeístas que é massacrado. São mortos, né? Você vai ver lá no Velho Testamento, Moisés puxa a espada, chama, né, olha, né, isso aí é uma heresia, né? Eles são mortos, né? Então representa esse conflito. O cristianismo, ele surge daí e da metafísica da junção do judaísmo, né, pelo menos o cristianismo romano, né, quando ele entra em Roma, ele se funde com a metafísica greco-romana, com a filosofia greco-romana. Na Grécia, a metafísica ela surge, ela é estruturada, ela é elaborada principalmente por Platão. Por Sócrates, né? Mas Platão, o Sócrates que a gente conhece é o Sócrates que está nos escritos de Platão. A natureza, ela vai aparecer agora como? Representada como? No platonismo, na metafísica platônica, como uma caverna. Esse mundo natural, o mundo dos sentidos, ele é representado como uma caverna. Uma caverna onde, né, as pessoas estão presas, acorrentadas, e o que elas veem na parede da caverna são sombras, reflexos do mundo real lá fora. É a luz batendo nesses corpos e aparecendo ali na caverna. Preciso lembrar, gente, que a caverna, ela era, no mundo antigo, um local sagrado. Era um lugar representava o ventre da natureza. Você entrava numa caverna, você estava entrando no útero da terra. Era um lugar de magia. Lugar de contato com os espíritos ancestrais. Um lugar de magia dos mortos, né? Onde você fazia necromancia. Quando você entra em algumas cavernas, em vários lugares do mundo, inclusive aqui, né? Eu estou até com a camisa aqui da Terra da Capivara, né? Você vê desenhos lá, antigos, né? Pré-históricos ainda, né? Ou seja, não havia nem escrita, já tinha esses desenhos. Esses desenhos, né? Enfim, não há narrativa sobre eles, né? No caso dos mais antigos, mas a tese primordial é que eles não eram arte no sentido moderno. Não havia arte no sentido moderno, de puro embelezamento. Eles eram desenhos místicos, né? Era magia ali acontecendo. Você desenhava um animal, você estava fazendo o quê? Uma espécie de voodoo. Aquele desenho ali conectava o mago, o sacerdote, com o animal que estava sendo desenhado. Através daquele desenho, ele fazia uma magia para influenciar o animal.
Do jeito que o sacerdote voodoo faz um boneco voodoo, e esse boneco, ele tem uma relação de simpatia, de participação mística com a pessoa a qual o boneco se refere. Então, quando você faz aquele desenho de caça, desenho de animais, você está fazendo magia. Ou seja, uma relação simpática, de participação mística com a natureza. Quando você entra no ventre da Terra, você está ligado com a profundidade espiritual que liga tudo, tudo. Você está entrando ali no ventre onde toda a vida se origina. O espírito criativo que borbulha nas profundezas da Terra e que dá origem a tudo. Quando você está em contato com esse espírito, os seus desenhos eles adquirem uma força mágica. Você faz uma celebração, você faz um ritual, faz um desenho na parede. O que, é que a caverna se torna no platonismo? O mundo da ignorância, o mundo da falsidade, o mundo da ilusão. Por quê? Porque o espírito agora está fora. Ele não está mais na natureza. Ele foi arrancado da natureza. Ele se tornou agora transcendente. No caso do platônico, é o céu das formas ideais. Os arquétipos eles são supracelestiais, né? Eles estão em um céu que está para além do céu. Ou seja, o intelecto ele se dissociou agora dos sentidos. Os sentidos eles não são mais intelectuais por si mesmos. Os dados sensoriais, os dados naturais, aquilo que vinha por meio dos sentidos, eles não tinham mais um significado em si mesmo. O pensamento agora ele começou a se dissociar dos sentidos. Ele se tornou mais abstrato. Aí é possível fazer filosofia no sentido estrito, né? Conceitual. É possível pensar deixando os sentidos de lado e elaborar conceitos que não necessariamente estão ligados aos sentidos. Você pode formular conceitos que eles independem do sensorial, do natural. Então, o cristianismo ele surge dessa junção dessa metafísica com o monoteísmo grego. Então, você tem aí séculos, séculos e séculos de uma circunambulação ao redor desse Deus. Esse Deus cristão, como ele se torna mais abstrato, ele está fora da natureza. E até mais do que o Deus judaico, né, do que o Javé judaico. Porque o Javé judaico ainda era um Deus de um povo. A gente tem que marcar essa diferença. Ele era Deus de um povo escolhido. E o judeu, ele era judeu porque ele nasceu de uma mãe judia. Ele tinha sangue judeu. Ou seja, ainda havia uma certa conexão, tênue, mas ainda havia, com a natureza, o sangue. Então, você não era judeu porque você foi convertido ao judaísmo. Você era judeu porque a sua mãe era judia. Era óbvio que você tinha sangue judeu. Você nasceu de uma mãe que tem sangue judeu. O cristianismo, ele quebra isso. Porque agora o cristianismo era uma religião mais universal. Não era a religião de um povo escolhido. Agora a questão da fé se torna ainda mais importante. Lembrar, né, do famosa passagem do Agostinho, né, das Confissões. O Agostinho originalmente era maniqueu, né, da religião maniqueísta, e ele vai se converter ao cristianismo, seguindo a mãe, né. E tem uma passagem nas Confissões, onde ele vai falar, ele vai narrar a sua conversão ao cristianismo, e ele está em busca de Deus. E ele está caminhando pela natureza e perguntando onde é que está Deus. Perguntar ao sol, ao vento, à chuva. Diz, olha, o Deus que você procura não está aqui. Não está no sol, não está no vento, não está na chuva. Ele é o Deus que nos criou. Ou seja, ele está fora da natureza. Ele criou a natureza. Ele não está na natureza. Isso é muito importante, né? Vocês lembram do encontro de Jung com os índios Pueblo, né? Eles cultuavam o sol. Aí o Jung chega para o chefe da tribo e pergunta, olha, mas o sol, será que Deus não é... Ele usa o argumento de Santo Agostinho, né? Será que Deus não é aquele que criou o sol? Aí o índio olha para a cara dele assim, não, o sol é Deus, né? Todo mundo pode ver isso. Ou seja, o sol é Deus. Não é que Deus criou o sol. O sol é Deus. No politeísmo, o fenômeno natural, ele é um Deus, né?
Ele é a presença do Deus nesse mundo. É como se o Deus fosse a personificação do Sol. Ele é a radiância do Sol. Ele é a luminosidade que brota do Sol e aparece personificado. No cristianismo, não. O cristianismo está fora, ele criou a natureza, por isso ele é invisível. Como ele é invisível, precisa de fé. No mundo antigo, você não precisava de fé, não tinha fé. A relação com o divino, com o sagrado, não era relação de fé. Porque os deuses eles estavam na natureza. Para você entrar em contato com eles, você não precisava de fé. Você precisava do quê? Do ritual. O ritual ele tinha que ser feito bem bonitinho. Ele tinha que ser feito daquele jeito. As músicas tinham que ser cantadas naquele ritmo. As palavras tinham que ser ditas naquela sequência. Os atos tinham que ser aqueles atos específicos, feitos na sequência certa. Tinha que ser feito naquela época do ano, naquela hora do dia. Tem que ser tudo, né? O Freud vai ler as mitologias antigas como um tipo de neurose obsessiva. Né? Eles eram obsessivamente estruturados. Porque era o ritual por si só, o ato, ele garantia a conexão com o divino. Porque o divino estava na natureza. Então, para você entrar em contato com o sagrado, é a questão do ato. Né? O ato por si só garantia. Você faz o ritual correto, a conexão com o sagrado acontecer. Não precisava de fé. Então, o aprendizado se dava por observação silenciosa, era quase que por osmose. Né? Os mais novos observavam os mais velhos. Silenciosamente, meticulosamente, escutando as canções, vendo o que eles faziam, dançando do mesmo jeito. Então, a questão era o ato. Eu tinha que ficar quieto, não fazer perguntas. Se interromper, fazendo perguntas, interromper era ofensivo, né? No cristianismo, não. No cristianismo você vai precisar agora da fé. Por quê? Porque Deus não está mais nesse mundo. Ele não está mais no sol, não está mais no vento, não está mais na tempestade. Ele é exterior. Ele é tão exterior, ele é tão abstrato, que ele é acossado por um furor conversivo. Você não tem esse furor conversivo, nem mesmo nos outros monoteísmos, no judaísmo e no islamismo, porque tanto o judaísmo como o islamismo, eles são religiões sanguíneas. Né? Que sentido? Eles ainda são religiões de um povo, do povo judeu e do povo árabe. Há uma ligação étnica ali, entre o povo e a religião. Quando você era judeu, na Idade Média e no começo da modernidade, né, na Renascença, era muito mais seguro para você viver numa cidade islâmica do que numa cidade cristã. Porque os muçulmanos, eles não, faz a sua celebração aí na sua casa, né? Você tem sua vendinha aqui, né? Sua lojinha aqui, sua feira aqui, não vai mexer com você não, né? Você respeitando as leis, não celebrando aqui na frente de todo mundo, né? Bem, vive em paz. Nas cidades cristãs, não. Você podia ser morto, né? Era perigoso você ser judeu dentro do cristianismo. De outras religiões, então, nem se fala. Porque você precisava converter, porque ele era abstrato demais. Ele era por demais universal. Ele não estava ligado nem ao povo. Você era cristão porque você era convertido ao cristianismo. Então, ele era acossado por um furor conversivo que isso não existia nas outras culturas. Né? Você tinha guerra nas outras culturas, o que era importante? Era pilhar as riquezas, era dominar a cidade para fazer com que os exércitos dela submetessem aos seus exércitos. Aí você tinha um exército ali, olha, agora você vai pagar tributos para a gente, você vai pagar imposto para nós, para a nossa cultura. Os seus inimigos vão virar nossos inimigos também, a gente vai proteger vocês, mas quando a gente precisar dos seus exércitos, quando a gente for para a guerra com os nossos inimigos, vocês vão junto. E agora vocês estão submetidos a nós. Era isso. Eu não tinha que convertê-los à religião. A cultura não convertia a outra. O cristianismo, isso era essencial. Não bastava se apossar da riqueza material, você tinha que se apossar da alma. Você tinha que converter a alma ao cristianismo, ao Deus verdadeiro. Então, a colonização, quando ela aconteceu, do nosso olhar moderno, esse cara estava atrás de prata, né, de ouro, ao Brasil, de terra, das riquezas materiais. Não era só isso.
Era um impulso, um fervor religioso de conversão, de espalhar a palavra de Deus. Quando eles chegaram aqui, eles ficaram completamente, como é que esse povo todo aqui e não cultua o nosso Deus? Ele tem que ser convertidos. Não pode isso, né? O cristianismo, originalmente, é impossível, é ontologicamente impossível, é estruturar o cristianismo à conversão. Ele é a boa nova, né? O evangelho significa isso, boa nova. Olha, tem uma boa nova aí acontecendo. Deus encarnou, ou seja, como ele ficou por demais abstrato, ele se dissociou demais, ele agora tem uma enantiodromia que ele se torna humano. Você não tem isso também nas outras, você não tem no judaísmo, Deus não encarna no judaísmo, Deus não encarna no islamismo. Você tem deuses politeístas com avatares humanos, se disfarçando de humanos, mas você não tem a encarnação de um Deus que se torna completamente humano. E morre como humano. Por que ele morre como humano? Porque ele vai fazer uma expiação, o perdão do pecado original. Não o pecado original, o pecado dos ancestrais, né? Lembra quando faz o catecismo, você fala, agora pronto, quer dizer que se eu não tivesse sido batizado, eu ia para o inferno, porque há muito tempo atrás, tinha um cara e uma mulher que resolveram comer o diabo da maçã. O que tem a ver com isso, né? É isso, né? No mundo antigo, o pecado, as ofensas, elas eram transmitidas pelo sangue, porque a natureza era luminosa. O sangue tinha uma potência. Né? Então, se o seu ancestral fez alguma coisa, isso que ele fez vai reverberar por todos os que têm o sangue dele. As tragédias gregas originalmente eram isso, né? A tragédia do Édipo, não é o Édipo porque queria matou o pai e comeu a mãe, não. O Édipo era um gênero de tragédia, o incesto do Édipo era um gênero de tragédia, fazia parte, era um tipo de maldição que aconteceu porque o pai dele, o Laio, né, ofendeu leis divinas, que eram as leis da hospitalidade, e violentou, ele foi convidado, né, ele era um rei, foi convidado para a corte de outro rei, o rei Pélops, e violentou o filho dele, o Criso. Forçou ele a ter relações sexuais com ele. Né? A homossexualidade na Grécia Antiga não, era uma coisa tranquila, né? Não tinha esse preconceito, né? Mas foi forçado, né? Aí, uma punição, o ato Deus, olha, né? Você violentou uma lei sagrada, né? Você estava na casa de outra pessoa, você violentou a hospitalidade dessa pessoa, desse outro rei, agora você violentou o filho dele, o seu filho vai matar você e vai casar com sua mãe. Aí tem toda a tragédia, né? Ele abandona o filho, abandona o Édipo é criado, é adotado. Aí ele escuta a mesma profecia, acha que os pais dele de sangue são os pais que o criaram, ele foge e acaba acontecendo exatamente como o oráculo disse que acontecia. E a tragédia não para aí, né? A tragédia continua com Antígona, que é a filha de Édipo, né? Tem toda a guerra lá em Tebas, né? Que é a cidade deles. Os irmãos dela, um irmão se alia ao outro exército para conquistar Tebas, para tomar o trono, o outro irmão vai defender a cidade. Eles morrem na guerra, e o rei, né, o Creonte, diz assim, eu vou enterrar quem era do meu lado, né, quem era do lado da cidade. Quem estava contra a cidade, os corpos vão ficar aí, vão ser comidos pelos abutres. Aí Antígona, como assim, né? É uma lei anterior à lei da polis, é a lei do Hades, a lei do submundo, que os mortos precisam ser enterrados. Os mortos não podem ficar ao Deus dará, eles precisam ser enterrados, é uma lei sagrada. E toda a tragédia, né, continua, ou seja, é transmitida pelo sangue. Quando Deus encarna, ele quebra essa corrente sanguínea de maldição. Porque no mundo antigo era óbvio que se o seu ancestral ele cometeu um pecado divino, a ubris, né? O pecado original é uma ubris, eles comeram do fruto do conhecimento de Deus, conhecimento do bem e do mal, que era o conhecimento divino, ou seja, foi uma ubris, né? Uma arrogância. Era óbvio que se eles fizeram isso, isso era transmitido para os descendentes. Era óbvio. Então, quando Deus encarna, ele quebra isso. É a boa nova. Né? Podemos começar de novo. Um recomeço. Ele é o Deus do perdão. Ele traz o perdão. O perdão adquire agora um sentido ontológico. A Hannah Arendt, ela percebe isso muito bem na condição humana, mas ela, né, o mundo antigo, se um ancestral
briga com outro ancestral seu, as suas famílias eram inimigas. Até um pouco tempo atrás a gente tinha isso aqui no interior, né? Eu estava tomando a dose de cana no boteco, e você descobria que aquele cara estava bebendo com você, com o sobrenome dele, era da família que era, né, que o avô dele brigou com o seu avô, você sai logo de perto, ele ia puxar uma peixeira para você. Ou ia puxar uma arma. Famílias inimigas, né? Eles vêm toda, ainda na modernidade, né? O Romeu e Julieta, né? Os Moteca e os Capuleto. Eles se apaixonam e descobrem que as famílias eram inimigas, né? Eles não podiam casar. Então, o que acontece com o cristianismo? Ele quebra isso, ele traz o perdão. Ele dá a outra face, ele perdoa, ele começa de novo. Ou seja, a relação com Deus agora é uma relação individual. Não é mais uma relação étnica. Como a relação individual, ela vem pela conversão. É uma religião nova, né? Então, para você se tornar cristão, você tem que ser convertido ao cristianismo. Ele era impulsionado para essa conversão. Quando converte, ele quebra a sua relação com a natureza. Lembra, gente, o cristianismo, quando ele chega numa cultura, ele destrói os deuses daquela cultura. Destrói, acaba. Isso aí é pecado, é heresia. Deus não está nessa árvore, Deus não está nesse rio, Deus não está nisso aqui. Deus está no outro mundo. Ele destrói o animismo daquela cultura. Como ele destrói o animismo daquela cultura ao converter o povo daquela cultura ao cristianismo, aí tem uma pegadinha, né? O perdão. O perdão é uma coisa muito bonita, né? Mas, como na psicologia junguiana a gente lida com paradoxo, né? Você vira o perdão, né? Pro outro lado, a gente vê o aspecto sombrio dele. Por quê? A gente destruiu tudo aqui, né? Destruiu sua cultura, destruiu as suas estátuas sagradas, né? A gente destruiu os seus edifícios sagrados, muitos deles seculares, né? Mas você tem que perdoar, né? Porque é o Deus do perdão, né? Então a gente tem um genocídio, né? Literal e cultural que aconteceu aqui nas Américas, né? Pelo cristianismo. Tá tudo bem, né? Perdão, né? Perdoar aí, né? Agora vocês conhecem o verdadeiro Deus, né? Então a gente tem agora uma cultura no cristianismo onde a consciência e o corpo e os sentidos eles estão dissociados. Corpo, sentidos, o sensorial, o natural, ele não tem mais nada de sagrado. Isso vai ser essencial para a modernidade. A modernidade vai surgir daí. A modernidade ela vai surgir com a elaboração de algo que apareceu primeiro como religioso e vai se tornar agora uma maneira de lidar com a natureza, que é a maneira técnica. As tecnologias, pelo menos a tecnologia moderna, não é que os antigos não tivessem tecnologia, eles tinham, né? Os antigos eles tinham um pensamento técnico muito bem desenvolvido, né? Pirâmide, por exemplo, a pirâmide do Egito. Mas o negócio é tão bem feito e está aí até hoje que a gente vai dizer, você ficou de AT, né? Stonehenge, né? Putz, o negócio é tonelada de pedra, como é que os caras estavam. Aquelas pedras não estavam ali, né? Você vai olhar lá, as pessoas vão. Os arqueólogos olham para Stonehenge, ó, essas pedras, elas pesam toneladas, né? Toneladas, mais pesadas que caminhões. E elas não estavam ali, não estavam ali, né? Como é que esses caras arrastaram 4, 3, 4, 5 milhões de idade, arrastaram essas pedras até aqui? Como é que eles conseguiram montar? Como é que eles conseguiram fazer essa pirâmide tão bem encaixadinha? E ela tá. O que a gente constrói hoje em dia que dura tanto? Eles estão aí até hoje, né? Estão construindo um deserto, né? Estão aí até hoje. Então, a técnica que eles tinham, a logística deles era um negócio tão refinado que a gente olha hoje em dia, não, isso é coisa de alienígena, né? Não pode ser. As pessoas não conseguiam construir isso nessa época. Né? Então, não é que não existe esse pensamento técnico, mas o pensamento técnico estava em segundo plano em relação ao mitológico. Aquilo ali era construído para celebrar o divino, celebrar o sagrado. Eles não tinham independência do sagrado. Eles não tinham independência da relação com a sacralidade da natureza. O Stonehenge, por exemplo, hoje em dia se sabe, né? E ela celebrava solstícios e lunastícios, né? Fazendo uma espécie de casamento do Sol com a Lua. São pontos onde, né, marca o movimento do Sol e o movimento da Lua.
Então, aquilo ali é um lugar de celebração religiosa. Né? Os caras arrastaram toneladas de pedras, uma logística incrível, para fazer rituais religiosos. A pirâmide do Egito é um túmulo, né? É uma escada para a ascensão do cara, do faraó. Então tinha um pensamento técnico, mas não um pensamento técnico moderno. O pensamento técnico moderno ele vai surgir como? Ele vai surgir da separação da mente com a natureza, para ir fechando, a gente poder conversar. Vai surgir dessa separação, a natureza ela é desanimada, ela é desencantada. Então a relação com ela não acontece agora mais por meio de um ritual mágico, uma dança da chuva, palavras mágicas, certos atos. Agora, como ela se tornou uma espécie, né, que é o Descartes fala, né, uma espécie de máquina mais refinada, não, é igual os autômatos que a gente faz aqui, né, essas pecinhas, é tipo um relógio. Você tem engrenagens juntas uma com a outra, e o movimento de uma gera o movimento da outra, e você tem um relógio funcionando, a natureza é a mesma coisa, só que mais complexa, né? É um tipo de máquina, né? O Descartes, para a filosofia cartesiana, que é a filosofia que marca, né, essa consciência moderna, a consciência que tem uma subjetividade própria, a natureza ela é uma resistência, uma extensão. São partes extra partes. Que se movimentam não porque tem uma alma, mas por impacto. Corpos impactando em corpos e gerando movimento. Então, como é que você vai lidar com essa natureza? Ela é técnica. Tem que criar instrumentos técnicos para manipulá-la, para controlá-la. Então, a relação com a natureza ela deixa de ser uma relação de magia e passa a ser uma relação de tecnologia, uma relação tecnológica, de controle da natureza. Aí a gente tem o começo da modernidade. Bom, gente, dado a hora, né, eu vou parar por aqui, né? Como eu disse, a primeira estação, né, foi de onde eu parti, e as próximas duas aulas, né, do curso eu vou aprofundar isso para chegar na questão das tecnoimagens, né? Qual é a tese, né, que eu vou seguir? De que a tecnoimagem é uma tentativa de reconectar, ela surge no auge do materialismo moderno, e nesse materialismo moderno ocorre a antiogromia, onde o intelecto, que antigamente estava conectado ao sensorial, ele se dissocia do sensorial, ele se torna abstrato, um intelecto técnico, matemático. Né? Então, a tecnologia ela é basicamente matemática, né? Ela é cálculo. Você tem que calcular forças, toda uma física de cálculos para você criar instrumentos que controlem a natureza. Quando você chega no máximo refinamento disso, né, dando spoiler das próximas aulas, ele volta a se tornar sensorial novamente. E aí são as imagens tecnológicas. Né? O refinamento intelectual que tem por trás dessas imagens, a abstração que tem por trás delas é um negócio assim que é incrível. Né? Se vocês já conversaram com programadores, pessoas que trabalham com programas de computador, a gente tem essas imagenzinhas aqui todas bonitinhas, né, que a gente acha que a gente mexe nela com os dedos, né? Mas elas, se na superfície elas são bem intuitivas, por trás delas existe toda uma abstração para fazer elas funcionarem. Então, eu vou explorar mais isso nas próximas aulas, né? Mas eu foi só a primeira, né? Vou ficar por aqui para a gente poder, enfim, conversar um pouco, né? Debater um pouco e tirar algumas dúvidas se vocês tiverem. Né? Bem, depois desse aperitivo tão substancial, André, né, vamos passar para as perguntas, né? Agora eu queria colocar para vocês que essa aula, como eu já disse no início, eu acho que o André também já colocou para vocês, é apenas, acho não, ele já colocou para vocês, é apenas uma primeira parte de um curso maior, né? Curso que ele já colocou o nome da mitoimagem, a tecnoimagem, né, um curso que vai acontecer nos próximos sábados, 2 sábados, dia 4 e 11 de junho, de 9 às 12 horas, né? O link para a inscrição está na nossa bio, o valor da inscrição é R$ 200. E eu penso que o link da inscrição vai ficar aqui, eu acho, Priscila, pronto. O link da inscrição já está aqui na caixa,
né? Quem quiser já fazer sua inscrição, fique à vontade. E agora a gente vai abrir para as perguntas. Então, quem quiser perguntar, levanta a mão, né? E aí a gente vai para essa próxima parte. Vocês me perguntaram, eu vou continuar falando. Tem uma perguntinha do Siddhartha. Siddhartha, pode, a vez é sua. Fala, Siddhartha. Ô, André, beleza, cara? Tudo Beleza. bem? Eu preciso me André, reencontrar presencialmente, né? é verdade, vamos tomar um café aí, cara, pra gente bater um papo aí e trocar ideias. Olha só, cara, eu pensando aí, tudo que você falou, assim, você acompanha o teu pensamento, eu vejo que você vem evoluindo e dialogando cada vez mais com o que a gente está sendo chamado aí de pós-modernidade, né? Mas eu queria te perguntar uma coisa. Quando o Jung associa a era de peixes com o cristianismo, né? O que está sendo falado aí, você considera que se refere ao mundo inteiro ou ao mundo ocidental? E quando se fala de mundo ocidental, a gente também tem uma tendência também a restringir mais a Europa e depois, né, nos últimos 500 anos, também a América do Norte. Como é que tu pensa isso? Essa é uma primeira pergunta, né? E uma segunda pergunta que eu queria te fazer é sobre a devoção aos santos católicos, se tu considera que seja ainda resquício dos antigos deuses, não? Os antigos deuses. São duas perguntas essenciais essas aí, né? Porque é para aprofundar alguns aspectos que não tempo ele restringe, né? Dá para falar tudo em tão pouco tempo. Mas é como aprofundando, que é uma coisa que eu falei muito rapidamente no começo, a gente está fazendo psicologia, né? E não astrologia. Enfim, quem me conhece sabe que eu sou admirador da astrologia, né? Eu estudo astrologia mesmo afim, né? Mas quando a gente vai fazer psicologia, principalmente psicologia indiana, o Jung ele parte do que ele chamou de um agnosticismo kantiano. Não do que ele chamava de agnosticismo kantiano, mas o que é conhecido na filosofia, né, como agnosticismo kantiano. Que é o quê? Né? Não está falando das coisas em si mesmo, né, mas de fenômenos. Em termos de psicologia, significa o quê? Que não importa o que esses fenômenos são em si mesmos, mas importa o que eles falam sobre a psique. Isso é básico para a clínica, né? A psicologia humana se propõe a ser uma psicologia clínica, né? Então ela tanto a clínica individual como a clínica do coletivo, porque não dá para ser social individual do coletivo. O indivíduo, a psique individual, ela está embebida no coletivo. A gente percebeu isso muito claro, muito rapidamente, né? Logo no começo, cara, né? Questões individuais, elas são questões que têm histórias de séculos e milênios de coletividade por trás dela. A gente não tem como lidar com ela de uma maneira profunda, mas a gente não ter consciência dessa história. Mas, por exemplo, quando um paciente está falando da mãe dele, ou do pai dele, a gente não sabe se a mãe dele e o pai dele são assim mesmo. Se o pai e a mãe em si são assim. A gente não vai lá na casa dele. Opa, dona fulana, sou eu, André, psicólogo do seu filho. Eu vim saber lá as coisas que ele fala ali, né? Ele fala que a senhora faz isso, faz aquilo, outro, né? Ele não está lá reclamando das coisas, né? Eu vim ver se é verdade mesmo que ele está falando. Dona fulana, não faça assim com o menino, não. O menino tá todo doente, todo neurótico, todo lascado. Não deu, dona fulana. A gente não lida com a dona fulana em si. A gente lida com a imagem dela, né? A gente chamou de imagem. Né? A imagem psíquica dela. A imagem psíquica ela tem eficácia própria. A gente coloca, né, uma espécie de qualquer psicológico. A gente coloca a realidade literal entre parênteses para lidar com a realidade psíquica que faz efeito de verdade. Ela faz efeito de verdade. Ela faz tanto efeito de verdade que ao longo da psicoterapia, no que o processo vai se aprofundando, essa imagem vai mudando. Ela vai sendo ressignificada. De repente ela deixa, né?
ela vai adquirindo mais nuances, ela vai adquirindo ambiguidade, que no começo não tem tanto. Né? Isso vale, por exemplo, para o signo de peixes. Né? Astrologicamente, o que ele é em termos da astrologia, que ele é literalmente, né, porque a astrologia vai dizer que ela não tem mesmo, é a constelação mesmo, é a passagem, né, pelo Sol. Aí a gente sai da psicologia para a astrologia. Mas quando a gente faz psicologia, a gente coloca isso em parência, então vamos ver de que modo a psique se autorregula, porque a gente vai dizer isso, né, olha, a psique, não há frase do Psicologia do Consciente, né, o 7.1, não existe autorregulação sem oposição, e a psique é um sistema de autorregulação. Ou seja, quando a gente lida com o signo de peixes como símbolo psicológico, ele deixa de ser signo e se torna símbolo, e deixa de ser signo astrológico, se torna um símbolo psicológico, ele se torna um símbolo do quê? Da psique. E a psique é um processo de autorregulação oposicional. Então a questão é, de que modo a psique se autorregula, ela autorregula suas oposições por meio desse símbolo? De que modo ele personifica essa autorregulação? Aí de que psique a gente está falando? Da psique moderna. A psicologia do Jung é uma psicologia da modernidade. Ela surgiu na modernidade. Ela surgiu de uma cultura que passou pelo cristianismo e chegou à modernidade. E a modernidade a psique moderna, ela não tem raízes, né? Ela é desenraizada. Ela é tão desenraizada que ela engoliu o globo inteiro. Ela está lá no Japão, ela está na China. Grande parte da nossa indústria moderna hoje está onde? Está na China. Produzido pela cultura chinesa. Então, como ela é desenraizada, ela não tem raízes, ela se globalizou. Se globalizou a partir de onde? Do cristianismo. O impulso, a globalização econômica ela foi precedida pela globalização religiosa, pelo colonialismo. O colonialismo não foi só comercial, não foi só extrativista. Foi um colonialismo, uma globalização religiosa. As caravelas, quando elas começaram a sair lá da Europa cristã e circular ao redor do mundo, de lembrar que as velas dela tinha coisa cristã lá. Né? O cristianismo é que chegando, galera. Vocês vão ser convertidos. O Deus de vocês é falso. Nosso Deus é real. Eu tenho uma questão aí relacionada com o mercado que eu vou aprofundar nas próximas aulas. Né? A relação do Cristo com o mercado, né? Cristo os vendilhões do templo, né? Chega lá para pregar lá e fica puto, né? Com os vendilhões do templo lá de Jerusalém. Tem uma sombra aí, né? O mercado como a sombra do Cristo e a modernidade como sendo o segundo peixe, o materialismo, né? Mas na antiodromia aí, né? Acontece. Então, o signo de peixes, quando a gente fazendo uma interpretação psicológica, então ele se refere, né, ele ganha um simbolismo e faz referência que diz sobre a psique moderna. Então, quem está olhando para trás e vendo a história a partir do signo de peixes, é uma consciência moderna, né? A consciência do Jung de nós, jungianos que seguimos a psicologia do Jung. O que ele diz sobre, né, outras culturas, para além da modernidade, a gente tem que ver caso a caso. Né? E o que ele diz ele mesmo, né? Aí a gente vai para a astrologia e sai da psicologia. Né? E a questão dos santos, né? Os santos, eles são requisitos de paganismo, né? Tanto que o Lutero já sacou isso, né? O protestantismo ele surgiu, né, como uma reação de dentro do cristianismo ao que eles consideravam resquício de paganismo, que o cristianismo não foi só o judaísmo com a metafísica greco-romana. Né? Quando ele destruiu as outras culturas, né, a religião das outras culturas, ele não só destruiu, né? Ele assimilou sendo assimilado, né? Ele adquiriu, né? Sabe, várias datas religiosas, datas cristãs religiosas, elas são originalmente datas de celebração de deuses paganos, né? O próprio nascimento do Cristo, né? É um solstício, né? Uma data de 24 de dezembro, né? Uma data da religiosidade pagã. Né? Isso em cada cultura tem seus feriados, né? Seus santos próprios, né? As suas diversas Marias, né? Tem o sincretismo, né? Esse sincretismo.
Mas o protestantismo ele surgiu a partir daí, né? Desse ataque maior, né? Aí, destruição das imagens. A iconoclastia cristã ela foi levada à frente no protestantismo. Destruição da imagem dos santos, do culto a Maria, né? As igrejas sem imagens, né? A ênfase na leitura individual da Bíblia. Precisa lembrar que antes do Lutero, a Bíblia era lida na linguagem no latim, né? Na linguagem romana original. E as pessoas, quando elas iam para a missa, elas iam para a igreja, elas escutavam a missa em latim, a relação que elas tinham era a relação mágica. Né? Elas não entendiam o que o padre estava falando. Era como se fosse um livro mágico e aquilo fosse um tipo de magia. Eles não entendiam nada. Né? Então, aí o cara, mas olha, né? Tem que ter fé, né? Você tem que ler a Bíblia. Vou traduzir a Bíblia para o alemão. As pessoas poderem ler a Bíblia, né? E esse negócio de que você tem uma casta separada que faz a mediação com o sagrado, você tem pessoas que se separam da cidade, né, da comunidade, e vão para a igreja, fazem celibato, e eles fazem a mediação da cultura como todo consagrado, isso aí não é cristão. A religião cristã é a religião individual, segundo o Lutero, né, os protestantes. Então, todo mundo é um padre potencial. Então, o pastor protestante, ele não está fora da comunidade, ele é simplesmente fora da comunidade, e tem um conhecimento mais aprofundado da Bíblia, e ensina as pessoas a lerem a Bíblia. Né? Ele tem mulher, tem filhos, tem família. A relação com Deus é uma relação individual. Né? Você não tem aí alguém que está fora, que faz a mediação com o sagrado. Né? Porque Deus está no coração. O Santo Agostinho diz isso. Né? Olha, você procurar Deus, não olhe para fora, olhe para dentro. Por quê? Porque precisa da fé. E a fé é uma questão individual. A fé na palavra de Deus. Você tem que ler a palavra de Deus na Bíblia e ter fé na palavra. A palavra por si só não basta, porque senão você lê a palavra mágica. Né? É a palavra de Deus e a fé na palavra de Deus. Né? O Deus do Logos, né? Então, você tem uma ênfase maior na palavra, você já tem no judaísmo, né? A questão da cabala, né? A relação com o texto, né? Que é muito forte. Aí você tem aí, você não tem mais imagens naturais, né? Você tem sinais gráficos que representam sons, né? Já há uma maior desnaturalização da consciência. Oi, Elizabeth. Oi, André, tudo bom? Tudo bem? Muito boa a sua primeira aula, muitas reflexões. Queria só contribuir perguntando para você como você vê quando, em Memórias, Sonhos e Reflexões, ele diz, né, que ele está perguntando qual é o mito, e ele diz, o seu mito é cristão? E ele diz, não, eu não estou mais no mito cristão. E aí ele fala da alquimia. Como você compreende, né, essa colocação do Jung? O Jung ele é alquimia como parte desse processo de enantiografia, né? Ele fala isso no Allen também, né? Ele vai falar de vários fenômenos culturais que marcam, né, o descido do peixe, né? O peixe ascendente, o descido do peixe em relação à matéria. Ele fala, eu não lembro se é eu acho que é nos estudos alquímicos, né? Que ele comenta que, olha, né, os alquimistas, eles eram cristãos, né? Eles eram cristãos, não tinha heresia na alquimia, mas inconscientemente, porque o próprio cristianismo, eles contribuíram para o materialismo. Porque agora o interesse estava onde? O interesse na matéria. Eles não estavam interessados no espírito transcendente, mas no espírito imerso na matéria, o Mercúrio. Então ele vai dizer, olha, a alquimia ela já é parte do processo de compensação dos excessos espirituais do cristianismo. Então você tem aí, né, uma consciência cristã que nega o corpo é pecaminoso. Você vê aqui os rituais, né, de autoflagelação, muito comuns, né? A negação da sexualidade, a perseguição às bruxas, né? Inquisição. As bruxas eram mulheres que sabiam lidar com a natureza, né? Mulheres que sabiam fazer as poções, né? A gente chama aqui no Ceará as garrafadas, né? Você fazer as misturas, fazer as ervas medicinais, né? Você foi de bruxa, né? Essa magia da natureza. É demoníaco, né? Então, a alquimia ela já é parte dessa compensação, porque ela vai trazer um interesse pela matéria. Né?
Os alquimistas eram religiosos, né? Você vê todo o simbolismo alquímico, né? Mas aí você agora vai ter o quê? Um espírito mercurial. Que é um espírito na matéria, né? E eles contribuíram para trazer esse interesse para a matéria. E aí surgiu a química, né? A química surgiu a partir daí. Não existiria química sem alquimismo. André, tem uma pergunta aqui. Hum. A Gabriela Saraiva, né, está perguntando: que livros, textos você recomendaria sobre o assunto que foi falado hoje? É os meus. A Os livros propaganda do tem que fazer André. propaganda, né? Tudo da Pronto. tecnologia. Então, Gabriela está Óbvio o respondendo. Jung, né? Enfim, eu estou partindo do Jung, né? Então, o Ion, né? Como eu falei, né, no começo. Ele trabalha muito essa questão desse simbolismo, né, cristão, do simbolismo do peixe. Tem um capítulo só sobre o símbolo do peixe, né? A Psicologia da Religião Ocidental, né, também, o volume 11.1. Mas não deu também, né? Se quiser ler. Bem, mais alguém? Mais alguma pergunta? Nós são exatamente 12 horas, né? O horário que está combinado para a gente encerrar a aula de hoje. Se ninguém mais tiver mais alguma pergunta ou o André quiser colocar alguma coisa, acredito que a gente possa encerrar. O que é que você me diz, André? Bom, acho que a gente pode ficar por aqui, né? Tem Tem uma uma pergunta. pergunta, André, da Flávia. Boa tarde, André. Boa tarde, pessoal. Desculpa na última hora, Tranquilo. que eu fiquei com uma dúvida em relação ao conceito de imagem, porque na psicologia arquetípica, a imagem ela é muito tratada como um produto da psique, né? Uhum. Inclusive, tem até uma autonomia da imagem, né? A imagem que nos vem, que nos visita, muito mais do que nos pertence, né? Uhum. Quando a gente faz essa transição desse mito-imagem, que eu acho que está muito mais próximo desse conceito da psicologia arquetípica, para a tecnoimagem, me parece que tem um abismo aí, né? Porque eu vejo a tecnoimagem muito mais como um produto do ego, e que não tem o mesmo efeito, não tem origem na psique. Eu vejo quase como uma poluição de imagem que a gente vive hoje, né? Então eu fiquei na dúvida, entende? Nessa transição. Tem que assistir as próximas aulas, né? Eu vou levar 4 horas para conseguir fazer essa transição. Bom, desculpa. Não, né? Porque essa questão, né? É uma questão tão premente, essa que você está colocando, que eu escrevi um livro e vou dar uma aula sobre isso. Né? Inquieta, né? Inquietante isso. Né? Eu vou mostrar o quê? Né? Que por trás do ego, o que é que o Jung diz? Né? Sempre partindo do Jung. Não existe fenômeno psíquico que não seja consciente de um lado e inconsciente do outro. Na psicologia junguiana, não há dissociação entre a consciência e o inconsciente. É uma pressuposição. Ele coloca isso em várias partes da obra dos tipos psicológicos, fala, né? Os tipos, né? Olha, o inconsciente, ele flui em tão grande intensidade para qualquer fenômeno psíquico, tanto quanto a consciência, que para um observador externo é difícil ele dizer que parte do fenômeno é consciente e que parte é inconsciente. Muitas vezes tem que perguntar para a pessoa. O que você pode estar percebendo muito claramente é um ponto cego da pessoa. Né? Então está lá, não, o inconsciente não está enterrado. A metáfora do Jung é arqueológica, né? Diferente da metáfora freudiana, que é arqueológica porque o consciente está disfarçado. Então ali você está ali na superfície, tem que cavar, né? Na psicologia junguiana, não. Ele está ali também, né? Então, se você tem aí as tecnoimagens estão os rodeando, elas praticamente são as imagens que a gente está lidando aqui com tecnoimagem, né? Não estou falando com vocês, eu estou falando com a tecnoimagem de vocês, né? A gente está fazendo tudo isso aqui através de tecnoimagem, né? A mediação do mundo com o mundo hoje em dia é basicamente por meio da tecnoimagem. São dados, frequências energéticas, que elas são computadas e chegam para mim por meio da tela. E a minha fala para vocês é a mesma coisa. Então, é um curso sobre tecnoimagem por meio de tecnoimagem. Então, o que eu estou tentando fazer aqui, né?
Se a gente vira, vamos ver o aspecto inconsciente dela, vamos virar a moeda, né? Para a consciência é isso, né? Banal. Mas por que é tão fascinante? Por que a gente, quando sai daqui, acabou o curso? Não vai dar um pouquinho de tempo, a gente vai estar com o celular na mão, mexendo aqui, olhando. Por que a gente é capturado, tão capturado por elas? Por que chega uma hora do dia que a gente, pelo amor de Deus, quantas horas saiu? A coisa mais comum que tem hoje em dia é você tomar um susto de quanto tempo você passou no seu celular lidando com aquela imagem. Né? Meu Deus do céu, né? Pelo amor de Deus, a gente tem que tirar o celular de perto, né? Porque parece que ele é vivo, né? Ele captura a gente. A gente vê, a gente foi capturado, né? É fascinante, nos fascina e aterrorizante também, né? Causa temor, né? A questão para quem tem filhos pequenos, né? Pelo amor de Deus, não tem que ser assim, sai da tela. Aí você toma um celular dele, toma o tablet, tira a televisão, aí ao mesmo tempo ali, né? Ninguém fica dando trabalho, você dá de volta. Então é uma questão, né? Pra você lidar com essa geração nova, que é nativa da internet, como modular, né? É luminoso, né? É luminoso, né? A gente não precisa voltar no tempo para lidar com o luminoso. Ele está, hoje em dia, muito mais na tecnoimagem do que na natureza. Muito mais, né? Apesar de que não está só na tecnoimagem, né? A natureza está voltando a se tornar cada vez mais luminosa por causa do aquecimento global, né? Enfim. Falar disso nas próximas aulas também. Né? Mas a proposta é essa, virar a tecnoimagem e olhar o inconsciente, né? Tá, né? Os aspectos inconscientes. Olhar a tecnoimagem não como signo, mas como símbolo, né? Siddhartha, Vai dar um trabalho. Só um comentário, André, porque você foi falando, respondendo aí a Flávia, e eu lembrei da pergunta do Facebook, né? Que é, no que você está pensando? Uhum. E aí a gente respondendo sem pensar, e esse responder sem pensar, e nessa captura que a gente está pelas telas, a gente joga o nosso inconsciente também, não é só. Uhum. Por isso que faz muito mais sentido dessa ideia de tecnoimagem, porque nós estamos sendo produzidos por elas também, né? E aí eu acredito que você vai comentar isso nos próximos capítulos. Pois é, né? Só que o Google sabe da gente, né? O Google, o Facebook, a tecnologia, né? Das informações que elas sabem da gente, muitas vezes nem a gente sabe de nós mesmos. Né? Vocês não sei se vocês sabem, né? Mas tudo que a gente olha é cartografado, é mapeado. Mapeado. Quanto tempo você passa, não é só que você curte, não. Você está passando o dedo ali na tela. Na hora que você para numa imagem, aquilo é cronometrado. O aplicativo, ele sabe que você parou naquela tela ali. Quanto tempo você parou? Ele sabe tudo que prende a sua atenção, quais são os seus interesses, né? O que puxa a sua libido. Sabe, né? E aquilo ali é computado, é transformado em dados e retorna a você. Então, qual é a questão? É tanto dado que eles têm sobre nós, que eles não têm programas capazes de dar conta disso ainda. Eles têm os dados, mas eles não têm uma inteligência artificial refinada o suficiente ainda para processar, fazer o feedback desses dados. É o que eles estão tentando fazer. Criar uma inteligência artificial que simplesmente seja a realização dos nossos desejos. Um sonho coletivo, né? Se antigamente o sonho coletivo era o mito, eles querem fazer, abolir o princípio de realidade para trazer o princípio do prazer. Que é o quê? Na hora que você abrir o celular, ele vai dar tudo que você quer, tudo que você ama, mais deseja, tudo que você tem tesão, interesse, paixão, está ali. Por quê? Porque ele quer sugar você. Ele quer fazer você passar o máximo de tempo possível dentro daquela rede. Então, para você passar o máximo de tempo possível dentro daquela rede, ela poder vender produtos para você, ela tem que mapear seu desejo. E eles mapeiam muito bem. Eles não sabem computar isso ainda. Eles estão desenvolvendo inteligências artificiais capazes de computar isso ainda. Mas é isso, né? É isso. É uma espécie de gêniozinho da lâmpada, né? Eles querem trazer ali. Né? Então, quando você abre o seu celular e vai olhar uma rede dessas aí, Facebook, Instagram, né? O seu feed já é organizado pelas coisas que você gosta. Né? Aparece primeiro as pessoas com quem você mais interage, as páginas que você olha mais, as imagens que você passa mais tempo parado olhando. Cada vez mais, né? E produtos, né?
Você pesquisa uma coisa no Google, você vai para o Instagram, aparece lá para você. Você olha a viagem para um canto, puf, aparece lá para você as promoções para aquele lugar. Né? Cada vez mais. Né? É nosso inconsciente, né? Isso não é consciente, né? Estão investigando o nosso inconsciente para instrumentalizá-lo. Né? Estão entrando na nossa mente, vasculhando a nossa mente. Né? Nossos desejos mais ocultos para colocar ali na Terra. Por meio da tecnologia, né? Não é mais por meio do mito. Aí é que tá. Aí, qual a tese que eu vou partir? Que a mitoimagem, a tecnoimagem é uma espécie de mitoimagem sombria. A mitoimagem voltando de uma maneira sombria. Né? E aí, enfim, só jogar aqui para vocês para atiçar a curiosidade, porque vai dar trabalho, né? Para sustentar essa tese, né? Vou ter que ter fôlego, né? Para explicar por que eu estou pensando assim. Né? E nós queremos dar muito trabalho a vocês, viu, André Dantas? Ai, bem, gente, estamos aqui para isso, justamente. Bem, tem um recadinho aqui, a Gabriela agradecendo pela aula, dizendo que foi maravilhosa. Para fechar, eu só tenho a agradecer a vocês, né? Sábado de manhã, né? Vocês estarem aqui, né? Enfim, interessados, né? Escutando, perguntando, né? Só tenho a agradecer a presença, né? Contribuição, né? E a interesse. Enfim, né? Sempre eu sou. Vocês E podiam nós estar dormindo, agradecemos. né? Estou aqui, né? É uma honra, né? Ai, André, é uma honra para nós da artesania receber você aqui trazendo esse tema tão inquietante, né, tão instigante e importante, né, para os tempos atuais. Né? Então, a gente já tem um compromisso marcado, dia 4, às 9 horas. E eu acredito que é isso, gente. Ninguém mais tem perguntas, André já falou bastante. E é isso. Obrigada, André. Valeu, gente. Obrigado, meninas. Sempre um prazer aqui estar com vocês. Beijos. Beijos e abraço a todos. Bom final de semana. Bom final de semana. Tchauzinho.